Deuteronômio 1. Ordem para deixar Horebe. Deuteronômio 1 versículo 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Deuteronômio 1 versículo 2. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades-Barneia pelo caminho dos montes de Seir. Deuteronômio 1 versículo 3. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Deuteronômio 1 versículo 4. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e, em Edrei, derrotou o Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. Deuteronômio 1 versículo 5. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. Deuteronômio 1 versículo 6. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Deuteronômio 1 versículo 7. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus, vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Deuteronômio 1 versículo 8. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Deuteronômio 1 versículo 9. Naquela ocasião eu disse a vocês: não posso levá-lo sozinho. Deuteronômio 1 versículo 10. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Deuteronômio 1 versículo 11. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme prometeu a vocês. Deuteronômio 1 versículo 12. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas, e as suas disputas? Deuteronômio 1 versículo 13. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Deuteronômio 1 versículo 14. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Deuteronômio 1 versículo 15. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Deuteronômio 1 versículo 16. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas mas também entre um israelita e um estrangeiro. Deuteronômio 1 versículo 17. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Deuteronômio 1 versículo 18. Naquela ocasião eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Deuteronômio 1 versículo 19. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades-Barneia. Deuteronômio 1 versículo 20. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Deuteronômio 1 versículo 21. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Deuteronômio 1 versículo 22.
Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. Deuteronômio 1 versículo 23. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Deuteronômio 1 versículo 24. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Deuteronômio 1 versículo 25. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Deuteronômio 1 versículo 26. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 1 versículo 27. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Deuteronômio 1 versículo 28. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Deuteronômio 1 versículo 29. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. Deuteronômio 1 versículo 30. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Deuteronômio 1 versículo 31. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Deuteronômio 1 versículo 32. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 1 versículo 33. Que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Deuteronômio 1 versículo 34. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou. Deuteronômio 1 versículo 35. Ninguém desta geração haverá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Deuteronômio 1 versículo 36. Exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Deuteronômio 1 versículo 37. Por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Deuteronômio 1 versículo 38. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Deuteronômio 1 versículo 39. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Deuteronômio 1 versículo 40. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deuteronômio 1 versículo 41. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Deuteronômio 1 versículo 42. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Deuteronômio 1 versículo 43. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Deuteronômio 1 versículo 44. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá.
Deuteronômio 1 versículo 45. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor nem deu atenção a vocês. Deuteronômio 1 versículo 46. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo.